Olá, queridos amigos, companheiros que acompanham o canal do Centro Espírita Allan Kardec, aqui da cidade de Campinas, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento que nós faremos uma conversa sobre o Evangelho de Jesus. Hoje a nossa abordagem está contida no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos nos deter nos itens de 7 a 10, 12 e 13. Mas antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos fazer uma oração para que a gente possa ir estreitando a nossa relação com Deus, que é o nosso Pai, com Jesus, que é o nosso irmão, nosso mestre, e com a espiritualidade amiga. Então, com os corações elevados, buscando essa sintonia fina com o Pai, com a espiritualidade amiga, com Jesus, oremos. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos mais uma vez, Senhor, no intuito de buscar o aprendizado através dos ensinos de Teu Filho, nosso irmão maior Jesus. Permita-nos, Senhor, termos a clareza no entendimento das palavras aqui trazidas, que nós possamos aproveitar o máximo em compreensão e transformar tudo isso em ações diárias que vão promover a nossa transformação moral. Seja conosco nesse momento, Pai. Seja conosco sempre em nossas vidas. Jesus, após ter recebido os discípulos de João, o evangelista, para questioná-lo se ele era realmente o Cristo, o Messias que tinha sido anunciado, ele responde aos dois, que foram dois discípulos que foram até ele, assim narra Mateus, no capítulo 11 do seu Evangelho. Ele foi até eles, respondeu a eles, e depois falou das cidades que ele tinha visitado e como ele tinha sido recebido, como que as pessoas tinham recebido as mensagens espirituais do Cristo. Após isso, Jesus faz uma pequena prece e ele diz assim: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Então está lá no versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Quando nós ouvimos essa fala de Jesus, essa prece, Jesus rendendo graças a Deus por ter escolhido os simples e os pequeninos para terem a consciência, para terem a percepção, o conhecimento das coisas espirituais e ter escondido aos sábios e aos prudentes essas verdades, deixando a eles que busquem, aos sábios e prudentes, as verdades do mundo material. Então, quando Jesus fala assim, no primeiro momento, nós precisamos tentar entender o que Jesus realmente estava querendo dizer àquela época com essa frase, com essa forma de se expressar. Quando Jesus falava de sábios e prudentes, eram aquelas pessoas que tinham muito conhecimento do ponto de vista material, até mesmo de algumas banalidades, até mesmo de alguns ritos, daquilo que a sociedade, do ponto de vista material, mas não visando uma moralidade, tinha criado. Eram considerados os sabichões. E eles eram muito orgulhosos. E a gente fala assim, eles eram muito orgulhosos e esquecemos que o mundo foi evoluindo, mais de 2000 anos se passaram
E esses sábios e sabichões, né, esses sábios e prudentes, ainda estão na representação de muitos de nós, para não dizer na maioria de nós mesmos, que valorizamos muito as nossas aquisições materiais e esquecemos das aquisições do coração, as aquisições espirituais. Então, quando Jesus fala que rende graças por ter Deus escondido essas verdades desses, é porque esses sábios, esses prudentes, esses sabichões, não saberiam fazer uso das verdades espirituais. Aliás, eles nem muitas vezes acreditavam na verdade de Deus. Porque se eles acreditassem na verdade de Deus, eles teriam que ir contra os padrões que eles tinham criado para a própria vida, para a própria forma de viver, para a própria forma de interagir com o outro. Afinal de contas, eles sentiam orgulho de ter conhecimento, de serem reconhecidos pelas ruas, pela postura, pelo cargo, não é? Então, toda aquela questão material, toda aquela pompa, para eles enchia o ser deles, né? O íntimo de cada um. Assim como enche o ser e o íntimo de nós, que ainda alimentamos muito do orgulho na nossa vida. Porque nós, muitas vezes, nos orgulhamos de saber disso, saber daquilo, ter título disso, ter título daquilo, damos carteirada, não é? Com quem você pensa que você está falando? Quem você acha que eu sou? Eu estudei tanto para isso e fiz tudo isso, mas assim no sentido de se pôr maior e melhor do que o outro. Não no sentido de estar esclarecendo, olha, eu estudei isso, então eu posso te ajudar nisso, nisso e naquilo. Não, é no sentido de se exibir, de mostrar poder, de mostrar ser mais. Ser mais do quê? Não é? Se todos somos irmãos, se todos somos espíritos em processo de evolução, se todos os que aqui habitamos no planeta Terra, guardadas as devidas proporções, estamos no mesmo patamar de evolução, com alguns conhecimentos a mais em alguma situação, em alguma matéria, em algum sentido, mas muito defasados em outras. Então, um acaba, pelos conhecimentos, pela sua inteligência e sabedoria, suprindo situações um pelo outro, mas somos dependentes uns dos outros. Não somos melhores. Não é porque conseguimos isso ou aquilo, nos faz melhor que o outro. Então, nós que ainda agimos assim, como outrora os nossos irmãos, lá que é representado talvez no Evangelho pelos escribas, pelos fariseus, que tinham ainda muito desse orgulho, tinha muito do egoísmo em si, de querer tudo para si, de querer ser o melhor, que tudo viesse para eles. Então, esses, nós e eles que ainda estamos assim, somos esses sábios e prudentes que na realidade só valorizamos a matéria, mas de espiritualidade, de conhecimento espiritual, de vida verdadeira, não entendemos nada. Por isso que ainda alimentamos o orgulho em nós. Já Deus, nas falas de Jesus, revela aos simples e pequeninos toda a verdade espiritual na medida que eles conseguem entender. Quem são esses simples e pequeninos? São aqueles que Jesus inicia o Sermão do Monte falando: bem-aventurados, não é? Jesus inicia o sermão falando: bem-aventurados os pobres de espírito, ou em algumas traduções, os pobres em espírito.
Quem são esses pobres de espírito? Ao contrário do que nós entendemos, ao contrário do que nós fomos criados a entender, até por falas populares, né? Aquele rapaz é pobre de espírito, se referindo a uma pessoa que não é interessante, se referindo a uma pessoa que não tem chamativo, né? Aquela pessoa é uma pobre de espírito, não conhece nada, não entende nada. Muito pelo contrário, no sentido real dessa palavra de Jesus. Porque pobre de espírito, para Jesus, são os humildes. Aqueles que se reconhecem que o seu espírito é empobrecido de conhecimento, de sabedoria, e que ele precisa do Pai para poder progredir, transformar e ser alguém melhor. É aquele que se curva a Deus, que compreende Deus como Criador e se entende como criatura, e por isso sabe, como dizia lá o sábio filósofo, sabe que nada sabe, que precisa aprender, que está num processo. Não importa se seja um doutor no mundo material, não importa se seja uma pessoa de posses no mundo material, não importa se seja uma pessoa que não teve a condição de estudar no mundo material, que seja uma pessoa que não tenha condições financeiras no mundo material. Não importa qual estado que a pessoa ocupa, nem sua raça, nem sua cor, não importa nada disso. Importa é o entendimento que a pessoa tem perante Deus, de ser filho de Deus, de ser aquele ser que necessita de um pai e que sabe que foi criado para se transformar em um ser melhor, para buscar brilhar, como disse Jesus, a luz interna que Deus deu para cada um de nós. Então esses, aos poucos, vai buscando o entendimento de vida e vai se descortinando em sua frente as realidades espirituais. Porque eles estão interessados em serem melhores, em serem pessoas que vivem da prática do amor, da caridade, pessoas que procuram, como base de suas vidas, perdoar, acolher, consolar, buscam viver aquilo que Jesus ensinou no seu dia a dia, na sua vida, na sua relação com os seus pares. Não perde tempo em valorizar aquilo que não vai ser levado daqui. Qual é o verdadeiro tesouro que Jesus nos ensinou? É aquele que o ladrão não rouba, que a traça não corrói, não é? Que a traça não rói, que a ferrugem não corrói. É o tesouro da alma. É as virtudes que nós conseguimos trazer para dentro de nós. É as virtudes que nós lutamos diariamente para que se reproduza em nós e nos transforme numa pessoa melhor. Então, esse é o verdadeiro tesouro. O bem que a gente possa levar de aprendizado, de ação para as nossas vidas que virão. É o progresso que já conseguimos do ponto de vista moral. Do ponto de vista material, precisamos sim de situações que nos dê suporte, condições de comprar uma roupa, se pudermos de ter um teto que nos abrigue, se for necessário um veículo que nos transporte. É importante que a gente trabalhe e busque o nosso alimento diário. Isso é muito importante. O que a gente não pode é transformar Deus
nessas situações. Endeusar o curso que eu fiz, endeusar a casa que eu comprei, o carro que eu uso, a comida que eu como, o restaurante que eu frequento, a marca do perfume. Não é endeusar aquilo que não é de Deus, na realidade, porque o que é de Deus é o tesouro do Espírito. É esse viver em busca da transformação para o amor verdadeiro, de ser um ser melhor, de buscar essa proximidade com o Pai, que é o nosso grande ideal, é a nossa estrada que devemos trilhar. Kardec fala no Evangelho, nesse trecho que estamos comentando, que algumas pessoas mais orgulhosas, elas criticam e questionam por que é que o Espiritismo, os espíritos, não se esforçam a levar de uma forma maciça, massiva, aquilo que é a verdade espiritual. A verdade espiritual está aí, o Espiritismo difunde a verdade espiritual. Está ao alcance de todos, mas precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, como Jesus disse, não é? Precisa apurar os sentidos. O Espiritismo não tem que obrigar as pessoas a fazer uma campanha massiva de mostrar as verdades espirituais, porque não vai adiantar. Só vai adiantar para aqueles que estão preparados para receber essa verdade. Aos poucos todos estaremos. Só que o que acontece? Enquanto nós permanecemos nos nossos vícios, nas nossas imperfeições, nós permanecemos na dor, no sofrimento. Nós permanecemos numa situação que não tira de nós aquilo que já conseguimos de evolução, aquilo que nós já conseguimos de coisas boas em nós, de virtudes. Não vai tirar a gente, mas nos estaciona no sofrimento e na dor que os nossos vícios, que as nossas más tendências nos colocam. Por isso, devemos sempre buscar estarmos e sermos melhores. Tudo isso aqui, tudo isso que está aí fora, vai ficar. O que vai conosco é aquilo que trabalhamos para nos transformarmos em seres melhores. Nesse capítulo 7, nós temos Adolfo, o bispo, falando da questão da benevolência versus o orgulho. Como podemos ser bom, realmente viver o bem, se ainda trazemos o orgulho em nós? Porque o orgulho, em todos os momentos, ele vai nos tirar a possibilidade de sermos realmente bons, de vivermos realmente a verdade do Cristo, os ensinos que foram para nós trazidos. E ele é a fonte de todos os males. Então, para que a gente possa combater o orgulho em nós, diz Adolfo, nós temos que usar a lei do Cristo nas nossas vidas. E a lei do Cristo é o quê? A lei de Deus. Não é? É a lei do amor, é a lei da verdade. É a caridade nas nossas ações. É o olhar compreensivo. É o acolhimento fraterno, começando dos nossos, na nossa família,
na nossa vida, nos nossos amigos, nos nossos parentes, não é? Quão difícil muitas vezes é aceitar os vícios, as coisas negativas que o outro, que é o nosso próximo mais próximo, nos traz. Se é difícil para nós, para eles também é difícil aceitar de nós os nossos vícios, as nossas más tendências. Por isso que nós precisamos sempre buscar a nossa transformação, a nossa elevação. Se Deus, na encarnação que estamos, nos privilegiou com a condição de termos conhecimento, de termos sabedoria, inteligência, o nosso papel, e assim diz Ferdinando, também um espírito, em uma mensagem no capítulo 7, como a gente vem comentando, o nosso papel é utilizar o nosso conhecimento, o nosso entendimento para promover o bem, para acolher os que mais necessitam, para produzir situações que vão ajudar aqueles que passam por dificuldades, a descobrir coisas que serão boas, que farão o progresso da humanidade, a transformação da humanidade. Quando a gente volta, então, a refletir nas palavras de Jesus, precisamos buscar ser esse simples, esse pequenino. Precisamos buscar compreender a nossa pequenez perante o Pai e deixar aquele ser que se põe sábio, que se põe prudente, como se dizia ao tempo de Jesus, como que tem muito conhecimento e por isso valoriza demais a matéria, as exterioridades, deixá-lo de lado e viver buscando essa humildade. Bem-aventurados pobres em espírito. Foi o que Jesus disse. Ele inicia o sermão. Bem-aventurados os humildes, que é essa a tradução, o significado. Ele inicia o sermão falando da humildade, da necessidade de que sejamos humildes, para que assim nós deixemos de lado tudo aquilo que atrapalha, que entrava o nosso crescer, o nosso desenvolver. Que a gente possa trazer essas lições do Cristo para o nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso lar. Que a gente possa buscar essa compreensão. Quando a gente encontrar o nosso filho, por exemplo, fazendo alguma coisa que nos desagrade, não porque está mexendo com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com o nosso egoísmo, mas porque ele está fazendo algo que é errado. Vamos acolhê-lo, vamos instruí-lo, vamos ajudá-lo, ou mesmo com as nossas esposas, com os nossos maridos, até mesmo com os nossos pais, embora nunca esqueçamos do respeito, do amor, da dívida que nós temos para com eles, que nos colocou na condição de alunos no plano terreno. Mas vamos buscar essa vivência. Mas para isso, precisamos buscar a compreensão, o entendimento das leis divinas em nós. Buscar a nossa transformação moral, buscar viver o bem e ser exemplo. Ser exemplo para que possamos ser seguidos. Seguidos pelo bem que produzimos e não pelo mal que ainda trazemos em nós. É muito bom nós conversarmos a respeito dos ensinos de Jesus. É certo que cada um de nós temos uma interpretação a respeito das falas do Cristo. Mas a base dessas interpretações tem que ser a vivência do bem e do amor. Porque o Cristo foi o exemplo do amor, vivo, caminhando, pulsando,
acolhendo, abraçando, amparando, confortando. Esse é o Cristo. E Ele é o nosso modelo e guia. E Ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Não é? Em outro momento, e é muito interessante, porque na sequência dessa prece que Jesus fala, graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes e a revelaste aos simples e pequeninos. Logo em seguida, ele traz aquele convite tão lindo que todos nós buscamos sempre compreender e quando estamos em desconforto, buscamos ouvi-lo. Porque Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, sou humilde de coração, e assim tereis vida. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Promessas de Jesus. Vamos elevar nesse momento, novamente, ainda com mais força, com mais sintonia, os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga. Já estávamos sintonizados, mas reforçamos essas sintonias para podermos vibrar, treinar a vivência do amor dentro das medidas que ainda conseguimos, que temos. Então, vibrar é oferecer os nossos melhores sentimentos em prol de algo, de alguma causa. E nós iniciamos vibrando pelo Centro Espírita Allan Kardec, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui nessa conversa, nessa troca. Que essa casa de amor continue a ser um ponto de luz que acolhe a tantos, que ensina, que traz esperança, que abre as suas portas para todos aqueles irmãos necessitados. Que essa casa continue a ser esse ponto de luz na escuridão dos que sofrem. Por aquele caso específico que conhecemos e sabemos de alguém ou de pessoas que passam por grandes dificuldades, nós queremos vibrar também, desejando que esse nosso irmão, irmã, irmãos, irmãs, recebam de Deus as bênçãos benfazejas que vão fortalecê-los para que possam passar por suas dificuldades e saírem mais fortalecidos, cientes de que Deus está no comando, olhando por todos nós. Pelos nossos familiares, vibremos também, desejando que tudo de bom possa acontecer a eles do ponto de vista espiritual, que eles busquem o crescimento, a transformação, que eles busquem a vida, a compreensão das coisas de Deus através das palavras do Cristo. E agora por nós todos que aqui estamos, somos necessitados, precisamos estar fortalecidos. Então vibremos uns pelos outros, nos sustentando no amor, nos fortalecendo no ideal do bem, na transformação do nosso ser, buscando vivenciar o amor de Deus nos nossos pensamentos, nas nossas ações, buscando a simplicidade e a humildade nas nossas vidas. Deus Pai,
de infinita bondade, misericórdia e sabedoria. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos deu de aqui estarmos e te rogar, Pai, que esteja sempre conosco, nos olhando, nos sustentando, nos orientando, para que possamos cumprir com os nossos deveres perante Ti. Seja conosco hoje, seja conosco sempre, Senhor. Agradecemos aos amigos e companheiros que puderam participar deste momento com o Evangelho. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa ter aí bons dias buscando sermos mais simples, pequeninos, vivendo a humildade, aprendendo a viver a humildade. Paz de Jesus em todos os corações.